Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar. E você que está em casa nos acompanhando, né, já está chegando pergunta aqui, pode mandar ao vivo no 999827916. Manda sua pergunta, sugestão ou comentário para interagir conosco aqui na entrevista. Você que está em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, interagir conosco na entrevista com o secretário Valber Virgulino, que cuida da Justiça e Cidadania e da gestão penitenciária no estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Secretária. Boa tarde, Robson. Boa tarde, os seus telespectadores do Boa Tarde, cidadão. É uma satisfação participar do programa de grande audiência como o seu. E estou aqui para esclarecer o que for pertinente ao presídio, a Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte. Eu peço inicialmente uma avaliação, né, do secretário, né, que possa compartilhar a sua visão em relação à situação da crise do sistema penitenciário no plano nacional. Como um todo, depois a gente chega no caso do Rio Grande do Norte. O sistema penitenciário do Brasil, ele enfrenta um caos não de agora. Há 20 anos que ele vem se degradando. E os governos, as instituições, os poderes, eles voltam os olhos do sistema penitenciário só quando acontece algum tipo de crise. Então, todo ano tem alguma crise em algum lugar do Brasil e são aquelas medidas esporádicas, aquelas medidas políticas, na verdade, que nada muda o sistema penitenciário. O sistema penitenciário precisa de união de esforços. Ele vem há 20 anos se deteriorando. No caso lá de Manaus, a gente vê promotor, juiz criticando, mas o Judiciário e o Ministério Público tem uma culpa também tremenda em relação a isso. Por que não fiscalizaram antes? Por que deixaram chegar a situação de hoje? Agora que a bomba estourou, todo mundo aparece. É uma cadeia de incompetência, tá entendendo? Há 20 anos que todo mundo comete os erros, mas só estoura nas costas do Poder Executivo, que é o vilão da história, né? E o agente penitenciário sequer ele é escutado. Eu não vi uma entrevista de um agente penitenciário nessa crise do norte do país. Agora, secretário, quais são, digamos assim, os principais desleixos cometidos pelos poderes que fazem parte dessa gestão ou que estão ligados direto ou indiretamente à gestão do sistema penitenciário? Quais são esses desleixos, esses erros cometidos ao longo dos 20 anos que faz com que a gente chegue na situação que a gente está hoje? O principal problema é a superlotação. E a superlotação, ela recai minimamente sobre o Poder Executivo. Governador, secretário, não tem como tirar preso de presídio. Quem tira é juiz, promotor e advogado. Então, peca por aí. Também o Poder Executivo peca em que? Ele peca na falta de estrutura. Os presídios foram se deteriorando. Tem presídios com mais de 40 anos. Esses presídios eram feitos para abrigar presos sem periculosidade nenhuma, o chamado ladrão de galinha. Hoje, abriga facções criminosas. Então, é impossível você custodiar bem, com excelência, facções criminosas em presídios que foram construídos para abrigar pessoas sem periculosidade e numa capacidade reduzida. Falando em facções criminosas, eu não sei se o secretário compartilha da opinião que eu tenho, eu não sei se isso é um erro que é cometido, inclusive por parte da própria imprensa, de que muito, quando se divulga essas crises, essa situação todinha ligada ao sistema penitenciário, divulga o nome da facção A, B e C, diz quem está mais forte, quem está mais fraco. Eu acho que por mais que se divulgue o nome de cada facção criminosa, quando a gente está fazendo uma crítica, quando a gente está denunciando, para nós é como se tivesse, para a imprensa, é como se estivesse fazendo realmente uma crítica e denunciando. Mas, na verdade, para o crime organizado, essa é uma propaganda que fortalece, como no terrorismo, por exemplo. O terrorismo vive de mídia. Você está certíssimo. Isso aí é a chamada glamorização do crime organizado. Então, a imprensa, em vez de informar, ela coloca o criminoso numa situação privilegiada no cenário da sociedade. Então ela enfraquece a polícia, porque tudo que o criminoso faz é mostrar à população como se fosse ele, sobrepondo ao Estado. Algumas pessoas da imprensa dizem que o Estado, da imprensa diz que o criminoso é quem manda no Estado, apesar do Estado estar enfraquecido, o Estado ter suas falhas, mas quem manda é o Estado. E a sociedade e a imprensa tem que falar do Estado, mas a gente fortalece o criminoso. Fortalecendo o criminoso, a gente enfraquece a sociedade. Há um outro fato que pode ser confirmado ou negado pelo secretário, de que eu me recordo disso desde o governo, já falando em Rio Grande do Norte, desde o governo passado, mas é uma realidade que reflete no Brasil inteiro. Desde o governo passado de Rosalba Ciarline, que se apresentava projeto, por exemplo, para conseguir recursos para a construção de presídios ou para melhorar a estruturação de presídios, para construir mais ou para melhorar internamente os que já existem. E
no Fundo Penitenciário Nacional você tinha algo em torno de 3 bilhões de reais parados, mas na verdade parado para fazer superávit primário, ou seja, para pagamento da remuneração dos juros da dívida, ou seja, e o sistema penitenciário no país inteiro se transformou nesse caos que a gente está vendo hoje. Robson, eu parabenizo você por essa visão, tá entendendo? Não é todo jornalista que tem uma visão que você tem disso, não. Como eu estou dizendo a você, falta política pública voltada ao sistema penitenciário. O sistema penitenciário nem na Constituição está inserido. O artigo 144, quando fala de segurança pública, fala de guarda municipal, fala de polícia rodoviária federal, PM, polícia civil, mas esqueceu o sistema penitenciário. A nossa Constituição, ela não coloca o sistema penitenciário como prioridade. Quem é que vai colocar? Então o Brasil peca, o Brasil mente, não existe políticas públicas voltadas a isso, existe muita demagogia, existe muitos oportunistas nesses casos que querem ganhar ponto, querem ganhar holofotes, criticando o sistema penitenciário. O sistema penitenciário precisa de ajuda. Precisa de ajuda, uma ajuda urgente, uma ajuda efetiva e uma ajuda séria. E a gente não está vendo isso acontecer. E há programas especializados, por exemplo, nessa área que, na verdade, digamos assim, sobrevivem explorando muito essa questão da segurança pública de uma maneira excessivamente populista, né? E, inclusive, colocando a questão de uma maneira, às vezes, mais política do que digamos assim, com uma coisa mais técnica, mais séria, que um problema é muito complicado, né? A sociedade, ela vem sofrendo atos de violência e o sistema penitenciário, 80% é culpa dele, tá entendendo? Mas é culpa dele porque a segurança pública também não vê o sistema penitenciário como deveria ver. Não há uma ligação. O policial, eu sou delegado de polícia, estou falando isso como delegado de polícia, nem como secretário. O policial vê o sistema penitenciário como meros informantes. Ele não vê e não percebe o sistema penitenciário como aliados. Então, quando a gente tem um ato de superioridade, a tendência é que não funcione essa integração. Secretário, qual é a diferença entre crise nas penitenciárias e crise no sistema penitenciário? Qual é a diferença de uma situação para outra e o que é que nós estamos vivenciando neste momento? Olha, a crise é o que abrange todos os estados, ataca todos os estados. Superlotação, fator de estrutura de presídio, isso todo mundo passa. Essa guerra lá no norte é uma briga isolada. É uma facção local contra uma facção estadual, nacional, que tenta tomar de conta de todos os presídios do Brasil. No Rio Grande do Norte não é afetado por aquela briga. Você vai me perguntar, mas qual é o Rio Grande do Norte? Risco de acontecer aquilo? Corre. Quem administra o sistema penitenciário administra caos. O sistema penitenciário é decisão de tensão. Então o gestor, e tem que passar isso para o governador é o gerente geral do estado, ele tem que saber o que pode acontecer. E eu tento passar isso para o governador Robson, que nada está calmo no Rio Grande do Norte. Quem administra o sistema penitenciário administra tensão e caos. E a gente tem que esperar do preso, ele fugir, ele matar outro, ele se enforcar, ele fazer uma rebelião. Isso é normal dentro do sistema penitenciário. A gente não quer que aconteça, mas a gente trabalha esperando que aconteça o pior. O gestor que dorme tranquilo acha que não vai acontecer. Quando acontece, geralmente ele não tem o poder para reagir, para poder contornar a crise, a situação. Eu me recordo que uma certa vez o secretário no off disse: se o meu telefone não estiver tocando com alguma coisa acontecendo, tem algo errado, né? Tem algo errado. Já é rotina. Agora, nós tivemos aí o registro de, se não me falha a memória, acho que mais de 300 fugas no ano passado, foi isso? Por que isso aconteceu e o que o secretário vai fazer, a secretaria vai fazer, para evitar, olhando já para 2017, que esse tipo de situação aconteça? Olha, isso é o calo da administração penitenciária do estado do Rio Grande do Norte. Essas fugas são desmoralizantes. Isso eu sinto de verdade, tá entendendo? Isso, assim, eu acho que eu sinto mais que o governador em relação a isso. Mas a gente está começando a enxergar o problema, já sabe quais são as dificuldades. A falta de estrutura é uma. Então a gente não pode dizer que vai zerar. Na Ribeira mesmo, em 2 dias, a gente evitou 2 fugas. O apenado com a colher consegue escavar a parede de uma casa com mais de 30 anos. Então é um problema. O outro problema é a corrupção, infelizmente. O Estado ele tem o dever de combater a corrupção. O lugar de bandido é do lado de bandido também, tá entendendo? Então o servidor público que facilita para o marginal, ele é marginal também, tem que ser tratado como tal. É verdade essa situação, antes do nosso intervalo comercial, é verdade essa situação que foi divulgada esses dias, de que não me lembro se foi um agente penitenciário, se foi um policial, que teria recebido 3 mil reais de alguns presos para facilitar a fuga, que teria dado um total de 30 mil reais que ele recebeu para deixar o pessoal fugir. Olha, Robson, eu, particularmente, toda fuga, 60% é corrupção. Aí eu não vou aqui declinar de quem seja, porque não cabe a mim declinar, cabe a Polícia Civil apontar esses culpados, tirar de circulação esses marginais, mas, infelizmente, a corrupção já está impregnada.
nós estamos tentando incutir na cabeça do agente penitenciário que o sistema pertence a eles, então eles têm que moralizar, eles têm entendido. Eu agradeço muito, parte de minha gestão, aos agentes penitenciários. Mudaram muito, as operações continuam dentro dos presídios, a gente deve ir pelo menos uma fuga por semana, a gente não vai estar divulgando porque é a obrigação nossa evitar, mas estamos caminhando para cessar essa corrupção, ou pelo menos diminuir e fazer com que o apenado ele se sinta efetivamente intimidado pelo Estado. Bom, está chegando um monte de perguntas, nós vamos fazer essas perguntas logo depois do intervalo comercial e falar também sobre o resultado da instalação dos bloqueadores de celular. Está valendo, não está valendo, está funcionando, não está funcionando, está valendo a pena ou não está? Daqui a pouquinho, como várias perguntas de telespectadores, a gente vai fazer depois do intervalo. Até já. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o secretário Virgulino, que é o secretário que cuida do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte e também da Justiça e Cidadania. Pergunta do Adonis: por que a culpa nunca é do administrador atual? O que é que o governo atual e o secretário pensa para fazer para resolver a situação de hoje? O Adonis pergunta. E quem está dizendo que a culpa não é nossa? Eu estou aqui dando justificativa e me explicando, é porque eu sei que a culpa é minha também, está entendendo? A gente tem que encarar, dizia um governador da Paraíba chamado Tarcísio Buriti, que a medida de um homem são seus obstáculos. E a gente está aqui para isso, tá entendendo? Estou aqui para dar a cara a tapa e assumir a minha responsabilidade. Mas a gente tem avançado muito. Vem verba federal para a gente construir presídio, o governador Robson também vem equipando o sistema penitenciário com viatura, armamento, munição, justamente para a gente colocar o bandido no lugar que ele nunca deveria ter saído, que é atrás das grades. Aqui é a participação do Romualdo, que está em Lagoa Nova nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência. Um abraço, amigos de Lagoa Nova. Ele gostaria de saber como é que está a situação de Alcaçuz, já que foi construído na época sob as dunas. Alcaçuz, que até um tatu cava um buraco e foge ali, né? Não, eu costumo dar um exemplo. Aliás, foi construído quando o Carlos Eduardo, hoje prefeito de Natal, era secretário de Justiça e Cidadania, né? Ele na época tinha muito dinheiro, que foi com o dinheiro da venda da COSER. Ele não é engenheiro, não é? Acredito que não. Está explicado. Eu costumo dar um exemplo. Quando eu assumi lá o sistema penitenciário, fui fazer uma visita em Alcaçuz. E a gente viu um buraco sendo feito no pé da muralha. Nós não nos armamos, né, achando que era um preso, era um cachorro, estava saindo dentro de Alcaçuz, cavando no pé do muro. Para você ver como o alicerce é curto e a facilidade que tem para cavar. Pois é, e eu fui generoso em falar um tatu, né? Veja que até cachorro foge de Alcaçuz. Boa tarde, deixa eu ver, secretário, admiro o seu trabalho, mas pergunto, por que tanta fuga em Natal? Lenira do Alecrim. Olha, as fugas em Natal, como eu venho dizendo, no Rio Grande do Norte, é motivada pela falta de estrutura dos presídios, mas também por um resquício de corrupção. E dizer que poucos presídios está acontecendo fuga. Ultimamente foi no PEP. Então, antigamente, todos os presídios do Rio Grande do Norte eram cometidos por fuga. Mas a gente tem conseguido neutralizar e tem conseguido fechar o cerco em relação a isso. Como eu estou dizendo, não posso prometer acabar, porque a estrutura dos presídios, dos prédios, não nos dá a oportunidade de cessar, de zerar esse tipo de ocorrência. Participação do nosso telespectador, que não se identificou, mas disse: senhor secretário, o senhor falou certo ao admitir que este jornalista é o único que noticia com isenção e ataca os problemas em suas causas reais. Muito obrigado. Está aqui o telespectador, mas ele não mandou pelo WhatsApp, mas não se identificou. Deixa-me ver aqui. O secretário é a favor das privatizações dos presídios? Helder Coutinho, do Alecrim, faz essa pergunta. Não sou. Sou a favor da parceria com a iniciativa privada. Por quê? Já é comprovado de veras que... E aí está mostrando de novo, nesse momento agora, quem está vendo nacionalmente, né? Que o poder público ele não tem condições de administrar o sistema penitenciário na parte da estrutura. Ou seja, manter os prédios de pé. O Estado não tem condições de fazer uma reforma por ano. Tem nos presídios. Ele não está fazendo onde a gente trabalha, quanto mais no presídio. Falta dinheiro para isso. Qual é a minha intenção? É pegar um presídio como modelo e fazer uma parceria público-privada com uma empresa. Com uma empresa que vai ganhar a licitação. Não vou escolher uma empresa, não. Não vai ser a empresa do meu amigo, não. Vai ter a licitação, a publicação do edital, a licitação que vença o melhor. Aí nós, o Estado, ficaremos com a atividade fim, ou seja, a custódia direta do preso. A iniciativa privada ficará por conta da estrutura do presídio, vai explorar a lavanderia, vai explorar o trabalho do preso, está entendendo? É isso que eu ia perguntar, secretário. Não é possível colocar o preso para trabalhar, porque você imagina, aquela velha frase que até comentei ontem na análise que fiz sobre essa questão. Nós sabemos que é comprovado que a mente desocupada, se o ditado popular diz assim, mente ocupada é a oficina do diabo. Então, você imagina aquele pessoal todinho, o dia inteiro desocupado dentro do presídio, no mínimo vai pensar em fugir, no mínimo, né? Mas é assim, olha... Não
Não dá para ocupar com alguma função. Eu sei que tem todo tipo de preso misturado ali. De uma altíssima periculosidade, uma que cometeu um delito menor. Não dá para separar e colocar algumas pessoas para fazer algum trabalho, alguma atividade? Dá, mas o problema, sabe o que é? A falta de estrutura. A gente carece também de efetivo. Imagina aí em Alcaçuz, tem 1.100 presos hoje. Tem 10 agentes por dia. 10 agentes têm condições de atender familiar, atender advogado. E ainda vigiar preso trabalhando? Não tem. Então o Brasil, o povo trabalha muito em utopia, trabalha muito em idealismo, trabalha muito em filosofia. E a realidade é diferente. Com a empresa privada nessa parceria? Aí, qual é a intenção do Estado? O agente penitenciário vai cuidar do preso, da segurança do advogado, do familiar, e a iniciativa privada vai explorar o trabalho do preso, tá entendendo? Vai ter gente só para isso lá. E o agente penitenciário vai fazer o que é a atribuição dele, que é cuidar do preso e moralizar o sistema. Pergunta de mais um telespectador, não estão vendo o nome também, mas ele gostaria de saber se haverá concurso para agente penitenciário. Isso aqui é uma intenção nossa, eu já mandei, inclusive, a minuta da lei para o governador. Na minha intenção, é 2.000 vagas para agente penitenciário. Agora, a gente tem que levar em consideração que o governador sabe os problemas financeiros do Estado e a equipe financeira vai avaliar essa possibilidade. Então, a intenção é minha, mas eu dependo da orientação do governador e das determinações que o governador achar conveniente. Secretário, algumas posições eram contrárias a uma iniciativa que tem sido desenvolvida pelo governo, que é se separar as facções dentro do presídio, que alguns disseram que devia separar, outros que não. O secretário, me parece, tinha uma posição de separar as facções de presídio, que até o próprio Henrique Baltazar, o juiz, ele tinha uma posição contrária, mas que ontem, numa entrevista comigo, admitiu que, mesmo ele sendo contrário, foi acertada a decisão. O que é que o secretário pode dizer sobre isso? Olha, é impossível você separar preso por crime cometido. No Brasil, hoje, a penitenciária está estourando. Como diz o ditado, é o ladrão saindo pelo ladrão, tá entendendo? Por facção, no caso. Por facção, por crime. A intenção das execuções penais e da maioria dos juízes e doutrinadores é separar o preso por crime, tá entendendo? Por prática criminosa. A gente nem tem presídio para isso, nem tem efetivo para isso. E as facções, elas vêm tomando conta das unidades prisionais e forçando aquelas pessoas. Por exemplo, o cara que comete crime Maria da Penha, ele cai no presídio. Se ele não for com a mente aberta para trabalhar na unidade, para ajudar o Estado, fatalmente ele irá integrar uma facção criminosa e aquela Maria da Penha se transformará no homicídio, no tráfico e assim vai. Para finalizar, os bloqueadores estão funcionando, está dando resultado? Está dando resultado, estão funcionando. Já está em todos os presídios? Não, Alcaçuz, Nova Cruz e o PEP. São os maiores. Algum telespectador vai dizer, não, é o PEP para pegar no telefone. A empresa, quando ganhou a licitação e quando nós já estamos com o contrato, ela disse que por alguns meses, alguns pontos cegos ainda existir. Por quê? Aqui é a torre Estação Rádio Base da operadora Oi, TIM, claro. Quando a gente faz o que é bloqueador de telefone? É a mistura de ondas, tá entendendo? Ela faz uma redoma, ela faz como é que eu diria? Uma redoma por cima do presídio e evita que aquelas frequências entrem no presídio. Quando ela entra, ela mistura. Então o cara não consegue falar. A operadora, quando senta aquilo ali, automaticamente ela aumenta a frequência da torre. Ou seja, ela burla o sistema de operação. Por isso, a empresa ela tem que, uma vez por semana, passar nas unidades prisionais, fazendo os testes, onde tem esses pontos cegos, e tirar. O Ministério Público reuniu recentemente todas as operadoras para cobrar isso das operadoras para evitar essa bula. Muito bem, secretário. Eu ia explicar mais um pouco, mas o tempo chegou ao fim. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu só tenho a agradecer. A entrevista inteligente como a sua, ela facilita o meu trabalho e facilita o entendimento da sociedade. Tamo junto, precisando. Muito obrigado, secretário, pela sua presença. Continue ligado com a programação da Band Natal e amanhã o Boa Tarde, Cidadão estará de volta ao vivo e com a sua participação. Até lá. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento